Noite, senhores. Muito boa noite. Eu espero que o áudio esteja bom aí, né? Então, vamos começar. Vou deixar uma música tocando baixinho aqui, como sempre, como de praxe. Beleza, eu espero que não atrapalhe muito. Hoje, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai retornar finalmente ao meu território, vai voltar a mexer com C e a gente vai, da última vez que a gente mexeu com C aqui, a gente fez a implementação para salvar os usuários que a gente tem carregado na árvore em memória, no disco, ou seja, gravar em um arquivo. E a gente implementou a leitura deles também, tá? E aí deixa eu abrir o meu terminal aqui. Nossa, demorou pra mim. Enfim, e aí a gente vai começar primeiro hoje eu lembrei de dar um zoom aqui nesse terminal. Então beleza. E aí eu vou para minha pasta projects barra monster search. Qual foi a parte que ele não encontrou? Vamos abrir aqui. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, como faz um tempo já que a gente mexeu em C, a primeira coisa que eu vou ter que explicar aqui onde que a gente estava, o que a gente tinha feito e etc. E teve uma coisa que eu fiz também, que foi migrar. A gente estava usando na árvore, em cada nó da árvore, aqui ó, aqui, cada nó da árvore fica, se eu não me engano, é CLC types. Eu tenho aqui em types. Isso aqui é a estrutura de dados que representa um node daquela árvore lá. Aqui a gente está usando um array. E aí, isso aqui é a forma mais ineficiente possível, tá? É a forma mais ridícula possível para você implementar isso daqui. Porque se eu vir aqui, ó, node children, e eu vejo que ele é 160, então um nó pode ter 160 filhos. O mais correto é usar uma lista ligada aqui, e não isso aqui, um array de ponteiros, né? Porque só nesse array de ponteiro ele vai alocar aqui um espaço de memória para um nó, e são 16 nós até chegar no usuário, né? O endereço para um usuário vai ter 16 nós. Só em um nó ele vai alocar primeiro um endereço para o usuário, só aqui 64 bits. Depois ele vai alocar 160 endereços, que vai ser um array de endereços para trinode, né? Então 160 vezes 64 bits é um endereço, ele tem 64 bits em sistemas operacionais de 64 bits, óbvio, né? E aí aqui ele vai alocar isso, e esse bool aqui eu acho que é só um bit só, que é positivo e negativo. E aí, cara, para cada node ele vai alocar essa porrada de bits, vai gastar uma memória absurda. A gente calculou isso em uma live anterior. E, tipo, para 1 milhão de usuários, que é o que o nosso tem mais ou menos hoje em dia, para 1 milhão de usuários, seria algo em torno de 13 gigas. E a gente vai carregar isso na memória RAM, que é o que o Twitter fazia, por exemplo, né? Mas beleza, voltando. A gente tinha que vai migrar isso aqui para utilizar, em vez de ser um array, uma lista ligada. Mas hoje o que eu queria mostrar basicamente é isso daqui, ó. Aqui em File System. Então na última live em que a gente mexeu em C, a gente implementou isso daqui. A gente carrega um usuário do disco. Aqui a gente carrega todos os usuários do disco na árvore. Então a gente passa o arquivo, o offset, e ele retorna a raiz da árvore já preenchida com todos os usuários, carregado todos os usuários. E aqui é só a função que a gente chama para carregar de fato os usuários. Aqui em cima agora a gente vai ter que implementar para salvar a lista de amigos dele, né? Então as pessoas que ele segue, porque é aí de fato em que eu vou ter a minha... é uma mistura. O complexo aqui é que é uma mistura, né? É uma árvore, e na ponta da árvore um usuário aponta para o outro. Então é uma mistura de árvore com grafo, né? Mas beleza. Primeira coisa, o método ali tem que ser, deixa eu ver,
primeiro eu vou escrever no arquivo, né? É o mais correto a se fazer. Então, primeiro eu vou abrir esse write aqui, fechar types, fechar main. E a primeira coisa, aqui ele carrega o usuário no disco. E quando ele carregar o usuário no disco, eu quero carregar todos os seguidores, todas as pessoas que ele segue. Então é aqui em cima que eu vou criar outra função, que eu vou chamar de esse void, não vai retornar nada. Eu vou chamar de pior que load followers. Não é um nome muito bom, mas vou chamar load friends on disk. Beleza? Ela vai receber como parâmetro o usuário, para ele gravar os seguidores desse usuário. Então vai ser um endereço para esse struct de user. Então, user. E eu nem vou receber o arquivo, tá? Nem vou receber o arquivo não, porque aqui a gente vai criar o arquivo para cada... Não, tem que receber o arquivo aqui já. Mas eu vou considerar que já tem o arquivo. Só deixar ele como parâmetro aqui. Vai ser um ponteiro do tipo file. E eu não sei se eu importei aqui. Importei. Não, precisa start. SBIO. Tá aqui já. Beleza. E aí eu quero rodar, como é que chama? Navegar nessa lista de seguidores, porque nessa estrutura de users aqui, a gente já definiu, a gente não definiu. Então a gente tem que definir aqui, ó. Que ele vai ter, tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma lista, é uma estrutura para uma lista ligada de usuários. Ela é, por exemplo, aqui, ó. Ela é um struct node, que tem um endereço para um usuário e um endereço para outro struct node que aponta para o próximo. Entendeu? Então, para navegar nessa lista, a gente tem que ir pegando o usuário, aí vai para o próximo. O usuário vai para o próximo até esse next ser nulo. Essa é a definição de uma lista ligada. E aqui a gente vai ter struct user node. Beleza? Que eu vou chamar de friends. Vai ser isso. E é um endereço. Beleza? É isso. Eu achava que já existia, mas não tinha ainda. Então a gente vai percorrer essa lista fazendo a seguinte coisa. Primeiro eu vou pegar o node atual, que eu vou fazer struct user node. Struct user node. Current atual que recebe user friends. Aqui. User friends. Beleza? E agora eu posso fazer um while aqui. While current. Enquanto current existir, né? Enquanto current não for nulo, eu vou pegar aqui. Aqui eu vou executar um código. Então deixa eu comentar. Um problema dessas lives todas é que eu não tô documentando, né, velho? Isso aqui depois passar uns 5 meses sem mexer com isso aqui e voltar, vai ser difícil. Então, eu vou comentar aqui código. E aqui embaixo, eu vou fazer current. Recebe current. Next. Então, eu vou sempre navegando pro próximo. Até ele ser nulo. Beleza? E aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, esse arquivo eu já vou receber ele aberto. Então eu vou utilizar as funções fseek e fwrite conforme está aqui já, tá? Uma coisa que eu quero fazer é muito parecido com isso daqui que eu fiz. No arquivo de usuários, eu vou gravar nos primeiros bytes a quantidade de usuários, tá? É a quantidade de vezes que ele vai iterar naquele arquivo. Aí no segundo byte em diante é os usuários, beleza? Já pro caso do... deixa eu ver se o desenho para ficar mais fácil, porque eu tô falando um modelo mental que só tá na minha cabeça, né? Então, draw.io.
Isso aqui. Isso aqui é o que eu falei de ser, como é que chama? De ser uma mistura de árvore com grafo. Porque aqui é a árvore, tá? E o grafo é que esse usuário Felipe, ele não vai ter uma lista aqui, como é que chama? Uma lista com todos os usuários atrelados a ele. Não, aqui ele vai ter uma lista de ponteiros de usuários. E esse ponteiro Lucas aqui, ele vai apontar direto para esse node aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Para esse node Lucas aqui, tá ligado? Ó. E aí Felipe aqui vai apontar direto para o node do Felipe lá. É assim, entendeu? Então é por isso que é uma mistura de grafo com árvore. Mas retomando, agora o que a gente vai fazer é desenhar como a gente vai salvar no arquivo os seguidores, né? Os seguidores. Então, para salvar, digamos que isso aqui é o arquivo, tá? E aqui são os dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nos primeiros bytes do arquivo, nos primeiros 64 bits ou nos primeiros 4 bytes, eu vou fazer o seguinte: eu vou ter o número de usuários, tá? Então, user count. Não sei se só dá aumenta o texto, aumenta um pouco. Se é ruim para visualizar aí, vocês me avisam, tá? Então, user count vai ser a quantidade de usuários, ou seja, a quantidade de vezes que eu vou iterar nesse arquivo. Eu vou ter, a partir dele, eu vou ter aqui, ó, o endereço para esse usuário como é que chama? Na árvore, tá? Então vai ser user address, beleza? É o endereço para esse usuário na árvore. E depois eu vou ter o próximo aqui, vai ser a quantidade de seguidores que esse usuário tem, tá? Beleza? Então eu vou vir aqui, follows count. Na verdade isso não é a quantidade de seguidores, é a quantidade de pessoas que esse cara segue. E daqui em diante vai ser user address de todas as pessoas que esse cara segue. Então vai ser user address, digamos que é 3 aqui, digamos que é 3, tá? Então vou colocar um 3 aqui, user count vai ser 3, vou colocar 2 para a gente não passar meia hora desenhando aqui, vai ser 2, daí a gente passa aqui para baixo, a gente vai ter, depois aqui desse follows 2, ele vai terminar de ler. Aqui diz como é que eu vou ler esse arquivo. Vou ler os primeiros bytes, a quantidade de usuários. Aí eu vou pegar, depois que eu já sei a quantidade de usuários, eu vou pegar o primeiro. Então eu pego o primeiro usuário, o primeiro endereço, tá? Aí eu pego a quantidade de seguidores dele. Aí eu vou pegar exatamente a quantidade de seguidores. Vou pegar 1, 2. Aí o próximo vai ser, os próximos bytes vão ser o endereço de um usuário agora, que é o que eu vou pegar os seguidores dele, porque a gente terminou de pegar os 2 seguidores aqui, e aí ele vai ter aqui de novo follow count, que vai ser, por exemplo, 5. Apertei aqui 2 sem querer. Vai ser 5 aqui, né? E daqui em diante, cara, é basicamente isso que ele vai fazer. Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui, porque acho que esse desenho já deixa entender. Beleza? Vou isso daqui. Isso eu consigo. Só diminuir o objeto que eu quis. Mas é basicamente isso. Considere isso aqui o arquivo. Não sei se deu para compreender. Então vou só repetir mais uma vez. Primeiro, eu vou ler em código, eu vou pegar os primeiros bytes do arquivo, vai ser a quantidade de usuários que tem gravado nesse arquivo. Aí, depois que eu sei a quantidade, eu já passo para pegar o primeiro usuário. Aí eu pego o endereço do usuário na árvore, e aí os próximos bytes, a gente já sabe que um endereço de um usuário tem 16 bytes. Então eu pego os próximos 16 bytes, aí
isso é o endereço do usuário na árvore. Aí eu pego aquele usuário. E os próximos bytes é um número, digamos, de 16 bits. Então, os próximos 2 bytes vai ser o número de seguidores que esse usuário tem. E aí, nos próximos bytes vai ter esses seguidores. Aí eu vou ler o primeiro, o segundo, e aí o próximo vai ser um user address para o outro usuário. E aí eu vou ter aqui o número de pessoas que ele segue. Aí eu vou ler os próximos 5 e assim por diante, tá? É assim que a gente vai tratar a lista de amigos aqui. Então o que a gente vai saber é um arquivo de endereços na árvore, beleza? Então vamos ver aqui. Acho que a gente vai até vale a pena até a gente mudar load parameters on disk. Ele não vai receber user. Ele vai receber. Não, ele vai receber user. Aqui eu estou salvando, então isso eu parto. A gente pressupõe que eu já tenho os usuários na árvore. Aqui eu recebo. Cadê? Aqui, ó, root users. Eu já recebo os usuários que eu carreguei da árvore e perceba que eu só estou trocando referências, ou seja, esse usuário já vai ter a lista dele carregado nele, a lista de pessoas que ele segue. Então eu tenho o meu código vai ficar todo aqui, ó, beleza? Primeira coisa, vamos declarar aqui uma variável chamada long, ou chamada long não, vai ser do tipo long, né? Então primeira coisa, o long eu vou fazer users count. E na verdade, acho que eu vou receber um ponteiro não para um usuário, mas para a lista de usuários. Que aí eu passo tudo nesse método só aqui. É isso. Aqui, ó, user node, vou receber aqui struct user node. Eu vou chamar de users. Aí eu já tenho endereço para o usuário e endereço para o arquivo. Primeira coisa, eu vou escrever nos primeiros bytes a quantidade de usuário. E para isso, acho que é melhor eu receber aqui, uma vez que aqui, ó, eu já tenho esse users count. E é o que eu passo para gravar no arquivo. Porque como a gente explicou aqui, que a gente grava nos primeiros bytes do arquivo a quantidade de usuários, acontece que eu fiz isso também aqui para gravar os usuários. Então ó, a gente faz isso aqui, ó, user count. Primeiro byte do arquivo vai ser o número de usuários que ele vai ler e por aí em diante. Então a gente vai fazer o mesmo aqui. Vai receber user count aqui. File eu vou colocar no primeiro parâmetro, ele é um parâmetro mais relevante. E aqui vai ser um long users count. Tá, beleza? Não vou precisar declarar isso aqui. Beleza. Current, eu já tenho a quantidade de usuários. Current vai receber users. Vai ser users mesmo. A gente já tem o node usuários. Então current vai receber users. A lista de usuários. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui em cima é fazer fseek do arquivo. A gente vai posicionar o ponteiro nesse arquivo para escrever nele. Então, mas para isso eu preciso receber o arquivo aqui, né? Então, ponteiro de um arquivo, a gente vai posicionar aqui. Eu esqueci como é que essa função fseek funciona. Acho que o primeiro ponteiro é o tamanho, eu acho. Deixa eu ver se ele me ajuda aqui. Não. Primeiro é o arquivo, segundo é o tamanho. O tamanho não, onde ele vai estar, onde ele vai começar, né? Então vou passar file aqui, arquivo. Vou declarar aqui um offset, que é o número que eu vou registrar a posição que eu estou no arquivo. Então vai ser um long offset. Tamanho de offset, vou receber 0 inicialmente. E aí eu vou posicionar aqui no arquivo para escrever nele na posição 0 do offset. Beleza? Aqui eu vou dizer se eu vou ler o arquivo do início ou do final. Se eu não me engano, eu já tenho seek
67 é isso daqui. Ele vai ler a partir do início. Então, a partir do início eu vou ler do primeiro byte, da posição 0 do arquivo. Ler não, escrever no caso. E aí eu já vou escrever aqui no arquivo fwrite, deixa eu lembrar dos parâmetros. Aqui é o endereço da variável onde ele vai pegar o valor. Então, users count. Aqui é o tamanho do dado e aqui a quantidade dos dados. O tamanho vai ser size of de long, beleza? Aqui vai ser a quantidade, então vai ser só um, tá? Eu vou salvar só uma vez esse dado e aqui vai ser o nosso arquivo, beleza? Com isso a gente salva a quantidade de usuários. Agora o próximo passo, como a gente já desenhou aqui, a gente acabou de salvar o user count. Agora é o endereço do primeiro usuário, depois os seguidores dele e assim por diante. Então vamos fazer o seguinte. É agora que a gente faz isso daqui, ó. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Pular o offset. Agora, a próxima vez que eu for fazer fseek no arquivo, o offset não pode mais ser o 0, vai ser a posição, isso daqui, ó. Offset mais igual size of de long. Então ele vai pular agora o offset. Que a próxima vez que eu posicionar, eu usar fseek para posicionar no arquivo, o offset vai ser os bytes depois dos primeiros bytes que a gente escreveu a quantidade. Beleza. Primeira coisa, aqui dentro a gente já faz fseek do arquivo. Então fseek. Beleza. E aqui o arquivo, file. A posição vai ser o offset normal. Offset. Aqui eu vou dizer que vai ser do início. Set. Beleza. E vou escrever, primeira coisa, o endereço desse usuário. O endereço é a chave pública do usuário comprimida, como a gente já fez métodos, já definiu isso nas lives anteriores. Para fazer isso, eu tenho o método compressKey, tá? Aí eu vou fazer ele aqui em cima. Então eu vou declarar uma variável aqui. Eu vou chamar, ela vai ser um array de inteiro de 8 bits, então o int 8, inteiro não assinado de 8 bits, vai ser um ponteiro, que eu vou chamar de Verix, vai ser de 16, ou a gente pode usar aquela constante que a gente definiu aqui em types, aqui ó, public address length. Mas public address length é um nome muito grande, então eu vou deixar mesmo, cadê? Eu vou deixar mesmo 16 fixado aqui. Então 16. E aí eu transformo a chave pública desse usuário de 32 bytes em um endereço de 16 bytes. Como eu faço isso? Eu chamo compress public e vou passar a chave pública do usuário. Eu faço current user public aqui, e ele vai converter isso. Eu vou só alterar esse método aqui, compress public. Ele não está encontrando porque eu não importei, porque eu não dei um include aqui. Include no nosso arquivo úteis, né? Então deixa eu ver que pasta eu tô. Eu volto duas pastas, entro em úteis e eu vou ter úteis aqui. Tá. É onde a gente implementou essa função aqui. Agora eu acho que eu consigo entrar nela. Opa. Os pontos barra úteis. Pode ser. Aqui se não colocou bonitinho. A gente tem hex to bytes. String similarity a gente só implementou aqui. Eu vou até aproveitar para excluir, porque a gente só implementou ela para demonstrar a diferença entre um algoritmo de comparação quadrática e um algoritmo de comparação linear, né? Esse daqui, que vai executar muito rápido a comparação entre duas strings.
Então eu tenho esse método aqui, ele não deve estar conseguindo importar ou entrar no método, porque eu estou tentando passar um segundo parâmetro aqui e ele não reconhece a assinatura do método. Agora eu entrei aqui. Em vez de alocar a memória aqui com ele, eu vou fazer uma coisa diferente, cara. Eu vou receber aqui um address que vai ser 28, vai ser um endereço para o primeiro item do array. E aí eu vou pulando o endereço aqui. Isso aqui vai funcionar. Agora eu não preciso retornar, pode ser void. Tá? Vai ser void, não vou retornar nada. Eu vou só preencher uma variável que eu vou passar aqui, ó. Perceba que eu estou passando o endereço, tá? Então aqui, como ele não vai copiar o valor, ele consegue inserir naquele endereço que eu estou passando. Então aqui, beleza, isso vai funcionar. Só vou passar aqui o nosso address. Ele está dizendo que é um endereço, eu declarei só a variável. Incompatible point. Isso aqui tem que ser uma variável. Isso aqui já vai funcionar sem reclamar, beleza? Acabamos de comprimir a nossa chave pública. A gente vai escrever ela no arquivo conforme a gente colocou aqui. Então vai ser o primeiro usuário, depois a quantidade de seguidores que ele tem. Tá? Então vou fazer a primeira coisa aqui. Vou escrever ele no arquivo, né? Então vai ser fseek. Posicionar o ponteiro. Depois eu vou escrever fwrite. Aí aqui vai ser um ponteiro para variável. Então eu passo isso aqui para pegar o endereço de address, o tamanho, a quantidade e o arquivo. Então o tamanho vai ser size of... Eu poderia digitar só 1 porque é 1 byte, mas para a gente utilizar as funções sizeof aqui é melhor, é mais adequado. Então o 28 de isso aqui, de 8 bits. Eu vou salvar 16 dele, então vai ser 16, aqui o tamanho do array, e aqui eu passo o arquivo, beleza? Então, passar file. E logo aqui embaixo eu já vou incrementar o nosso offset, tá? Então eu vou fazer offset mais igual 16. A gente escreveu 16 bytes, não tem por que eu ficar complicando pegar size of vezes 16 não, tá? Então vai ser pior que deixa menos legível, né? É melhor eu dizer para ele qual o tipo, porque ele está incrementando aqui. Então eu vou fazer size of aqui de 128 vezes 16. Então aqui ele vai salvar 16 bytes, beleza? Incrementou 16 bytes para frente. A próxima coisa que a gente vai fazer agora é pegar a quantidade de usuários, de seguidores ou amigos esse usuário tem lá em Friends. Então, para isso, a gente já viu que o Friends é uma lista legada de usuários. Acho que seria interessante a gente vir aqui em úteis ou fazer aqui um arquivo úteis aqui dentro, porque seria mais adequado, né? Esse úteis aqui é para métodos genéricos, um úteis aqui dentro é para métodos que lidam com disco, né? Então eu vou criar aqui dentro um arquivo de utils.c. E aí, um detalhe, eu vou criar uma função aqui dentro, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é fazer aquele velho if ndef. Se não tiver definido essa macro, que eu vou chamar de file utils c, e se não tiver definido essa macro, ele vem aqui embaixo e define ela. Então define file, ele já vai entregar pra gente. Cadê o utils.c? Agora, eu já expliquei o porquê a gente faz isso nas lives anteriores, tá? Esse ifdef, mas é basicamente, se isso aqui não tiver definido, ele vai escrever esse código lá no pré-compilador, tá? E aí ele vai definir isso. E nas próximas vezes que a gente faz a importação desse arquivo,
Isso aqui, file user, já está definido, ele não importa mais. Aí você não quebra o seu código, né? Você não dá erro de importação de várias vezes. Função repetida no código final, né? Beleza. E aqui eu vou pegar, vou criar uma função que vai retornar um inteiro para mim. Não sei se um int é mais adequado ou um long. Eu vou usar long, né? Uma pessoa pode ter quantos seguidores, tá? Então eu vou pegar um long aqui. Ela vai retornar long. Eu vou dar um nome para ela de get clients count. Ela vai receber um endereço, né? Um struct para user node que vai ser, vamos chamar de friends. É só isso que ela vai receber como parâmetro. Para isso, para poder utilizar user node, essa struct, eu tenho que importar aqui, tenho que dar um include lá no nosso types. Então, hashtag include e aí eu passo 2 pontos barra types, eu acho. Types. É isso mesmo. E faço types aqui para utilizar isso daqui. E aí eu vou navegar nesse nó e vou contar quantos usuários tem nesse nó. Isso é a parte chata de lidar com lista ligada, né? Eu tenho que navegar nela todinha para saber quantos tem. Então eu vou fazer aqui primeiro o current, né? Então struct user node vai ser, eu vou chamar ele de current recebe friends. Beleza. Vou declarar aqui uma variável long, só dar um nome de count para ela, vai receber 0 inicialmente, porque eu vou ficar incrementando ela. Aí é aquele velho while, né? While, enquanto current não for nulo, ele está aqui dentro, eu vou apenas fazer count mais, e aqui embaixo current recebe current.next. Beleza, isso aqui só vai servir para contar a quantidade de usuários. Eu tenho que retornar o count aqui, né? Beleza, a gente já tem o método que a gente precisava. Eu só tenho que vir aqui em cima agora e importar esse utils lá que a gente acabou de escrever. Mas acho que eu vou renomear esse arquivo aqui para name. Assim como eu tenho aqui http utils lá embaixo, eu tenho que diferenciar ele dos outros aqui, e aí eu vou dar o nome para disk utils. Disk utils. Só para não ficar errado aqui, vou fazer aqui disk. Renomear isso aqui para disk. Beleza. E aí, voltando aqui para nossa função, para carregar os amigos no disco. Agora o que eu tenho que pegar é a quantidade de amigos que esse cara tem. E para isso eu tenho que fazer long count recebe. E aí eu tenho que dar um nome mais adequado para essas variáveis aqui. Friends count, beleza? Quantidade de amigos, vai ser get, eu tenho que cortar o arquivo aqui, tem que dar um include nele, include ponto barra disk utils.c. Uma vez que eu importei o arquivo, eu tenho aqui o método get friends count. Eu posso passar a lista ligada de amigos, né? Eu faço isso da seguinte forma: current user friends.
Beleza. Isso aqui vai me dar a quantidade de amigos que esse cara tem. Tá? E agora eu vou salvar isso em disco novamente. Então para isso eu vou reutilizar isso daqui. Tá? Offset, vou até copiar tudo isso daqui. Porque vai ser basicamente a mesma coisa. Colo eles aqui. O que eu faço? Eu posiciono aqui no disco novamente, no arquivo, né? E aí eu chamo friends count e escrevo ele aqui no arquivo. Friends count. Aí vai ser longo, vai ser só um, beleza? E aí eu incremento isso daqui e salvo. Aí o que eu fiz foi isso daqui agora. A gente tá aqui. Agora a gente vai escrever essa lista de amigos, beleza? Escreveu primeiro isso daqui, depois o endereço e depois isso daqui. Agora a gente vai escrever os amigos. Para isso, aqui dentro, a gente vai ter o mesmo while disso daqui. Então a gente vai declarar uma variável que eu vou chamar de... ela vai ser um try node, né? Então, user node, struct user node, e vai receber, deixa eu pensar, eu vou chamar ela de friends node, ou só friends, vai ser só friends, vai receber current user friends, beleza? E aqui dentro eu vou rodar, eu vou percorrer por toda essa lista ligada. Mesma coisa, while friends, enquanto friends não for nulo, ele vai navegar aqui dentro. Vou fazer aqui embaixo log friends. Let's see. Friends next. Não, friends recebe. Entendi errado aqui. Eu chamei de friends. Aqui. Friends recebe friends next. Beleza? Assim eu consigo navegar tudo aqui e agora é só escrever e incrementar, tá? Agora eu faço só o seguinte aqui, ó. Eu vou só posicionar isso daqui, escrever o usuário, mas eu preciso converter essa porra aqui. Preciso fazer essa mesma coisa aqui. Porque eu vou escrever o endereço para ele na árvore. Então aqui eu vou precisar declarar uma variável que vai ser do tipo... eu vou chamar ela de friend address. Ela vai ser um array inteiro de 1 bit, de 8 bits, de 1 byte, né? 1 int 8. Isso aqui. E ela vai ter um tamanho de 16 bytes. E aqui eu faço compress for decay, passando a chave pública e o endereço. A chave pública eu faço friends user for decay. Beleza? E aqui eu vou passar esse valor aqui. Beleza? Vou dar dois pontos de salvar. Aqui a gente tem a chave pública agora. A chave não, o endereço dele na árvore. E é isso que a gente vai gravar em disco agora, fazendo essa mesma coisa aqui, ó. Então, copiar e colar isso aqui embaixo. Pode estar ficando complexo, né? Gostaria de deixar mais fácil. Mas beleza, aqui a gente posiciona ele para escrever no disco. Aqui a gente escreve ele no disco e aí eu vou dizer que isso daqui é friend. É o endereço para essa variável aqui. Friend address. Tá? Cadê? O endereço eu faço assim. Beleza? E esse size, ó,
é isso daqui, ó. O 28. Mesma coisa que a gente fez lá aqui em cima para salvar aqui em cima. A mesma coisa que a gente vai fazer aqui dentro. Então vai ser 16 aqui. Porque a gente vai salvar os dados desse array aqui. Então, pegou esse array, comprimiu a chave pública em um array de 16 bytes, né? E aí a gente escreve, posiciona isso aqui na posição correta, do offset. E aí a gente escreve isso no arquivo. Agora a gente tem que somar o offset aqui embaixo. Então vai ser offset mais igual size of. E aqui eu passo o 28, o tamanho desse tipo, vezes 16, que é o tamanho do array lá. Vezes 16. Com isso aqui já basta. Aqui já vai escrever todos os usuários, todos os amigos de um usuário. Agora a gente tem que chamar ele aqui embaixo, né? Aqui embaixo, onde a gente chama carregar os usuários no disco, a gente vai chamar load friends on disk. E a gente vai passar. Primeiro é o arquivo. Aqui a gente não criou esse arquivo, então eu tenho que criar ele aqui. Fazer file friends, né? File friends recebe aqui open, e aqui eu vou dar o mesmo endereço aqui, vai ser barra friends.db, e eu vou abrir ele para escrita, então para escrever e bytes, tá? Então vai ser wb também ali igualzinho, write bytes. Agora eu tenho um arquivo aqui. Eu tenho uma coisa errada aqui porque eu não fechei isso daqui. Eu tenho que dar um close neles aqui embaixo, senão vai ficar alocado na memória isso aqui. É BO. Então file friends. Aqui vai ser root user, que a gente já carregou a lista de usuários da árvore. Então aqui vai ser root users. E aqui a gente já tem aqui users count aqui. É só passar ela vezes isso daqui, deve funcionar. E aqui embaixo a gente fecha nossos dois arquivos. Então vai ser fclose, e aí eu só passo. O que aconteceu aqui, velho? Porra! Bugou legal, né? Primeiro que a gente estava, file system, right. Espero que ele não tenha perdido tudo que a gente fez, né? Tá, não perdeu, né? Perdeu? Perdeu aqui, ó. Caralho, que porra, Lunardo. Você me fudeu agora, viu, velho? Tem que escrever aquilo de novo. Então aqui eu vou fazer aqui embaixo. Friends. Recebe. Friends. Next. Aí ele vai navegar em todos até o final. Aqui, deixa eu ver. Isso aqui que eu escrevi aqui. Ah, não. Isso aqui já tá. Já vai comprimir a chave. E vai. Só faltou escrever ele mesmo aqui embaixo. A gente só comprimiu. Agora a gente tem que fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então eu vou copiar isso daqui. Vou colar aqui. Caralho, o Marvin me fudeu aqui, hein, velho. Aqui vai ser friend address. E aqui vai ser size of, tá correto, não é long, é o 28 daqui 16. E aqui eu vou fazer size of de 28 vezes 16.
ver. E é isso aqui. É basicamente isso aqui que a gente tinha feito e que a gente perdeu. Se der erro agora, a gente resolve depois. Então, basicamente, ele vai pegar aqui a lista, vai contar, vai inserir aqui no arquivo a quantidade, depois vai vir aqui em cada usuário, ele vai escrever o endereço do usuário, a quantidade de seguidores que ele tem aqui, tá? Vai escrever a quantidade de seguidores, vai escrever os seguidores logo na frente. Terminou aqui, ele passa para o próximo e faz a mesma coisa. Então a gente fez isso, implementou isso daqui certinho. Ele escreve a quantidade, depois o endereço do usuário, a quantidade de seguidores, o endereço dos seguidores, o próximo usuário, a quantidade de seguidores e assim em diante. Beleza? Escreveu. Aí vou ter que declarar de novo a porra do arquivo aqui. Então esse file friends vai receber aqui open. Aqui vai ser barra data barra friends.db e aqui vai ser write bytes. Só esse F maiúsculo aqui pelo camel case, né? E agora a gente vai chamar ele para escrever e fazer load. Eu já tenho aqui friends on disk, vai receber file friends, tá aberto ali. Aqui vai ser root users, né? A raiz dos nós de usuários, da lista de usuários, então root users. E aqui vai ser users count, que é para declarar lá em cima, com esse mesmo nome. Beleza, fizemos isso. Aqui embaixo a gente fecha os arquivos. Então vai ser close. E aqui vai ser file users. Vou dar um Ctrl D para vir de baixo e file friends aqui. Isso aqui deve funcionar para escrever o usuário e os amigos em disco, tá? Deixa eu ver aqui, espero que não dê erro, porque se dá erro esse código aqui tá complicado, né? Sim, JavaScript que a gente apanhou, meu amigo, espera para ver. Deixa eu ver aqui. Isso aqui deve funcionar sem problemas. Eu estou no meu território. Então, deixa eu abrir isso daqui. A gente vai lá para... Cadê? A gente vai lá para main, porque a gente vai testar isso lá. Tem uma função create user. Essa função create user eu tenho que associar aqui. Esqueci de fazer isso. User friends recebe nulo. Ele vai começar sem apontar para nenhum node. Vai começar sem nenhum seguidor. E aqui é isso mesmo. Então vai começar sem nenhum seguidor. Isso daqui é só para exibir os usuários. Tá? Só que ele exibe a partir de uma árvore. Aqui eu crio 3 usuários. E eu vou só inserir, então. Vou mudar isso aqui. Ó. Eu tenho insert try node de Mises. Então eu inseri aqui Mises, eu vou receber o try node do Mises. Aponta lá, o último nó, onde estão os dados do Mises aqui. Eu vou pegar isso aqui e declarar como struct try node first. E vou fazer isso aqui. Os próximos aqui, eu tenho que inserir eles também, né? Então vai ser first, to. Então, vou copiar isso daqui. Vai agilizar um pouco. First, second. Como é que fala?
terceiro em inglês. Third. First, second, eu vou escrever tree mesmo, tree. Assim. Beleza. Então a gente tem os três nós. Primeira coisa que a gente faz é que eu vou inserir um amigo. O Mises aqui, que é o primeiro. First. O que ele está reclamando aqui? Initialize. Ah, isso aqui é um endereço. Beleza. Aqui embaixo, peraí, eu criei os usuários certinho, tenho todos. Deixa eu ver se aqui no Insert to Node, para inserir um usuário, eu acho que é melhor atribuir os amigos ao usuário. E quando eu inserir, eu já inseri ele. Eu tenho que inserir na árvore mesmo. E depois atribuir os amigos. É isso mesmo. Então eu tenho aqui os nós. Tem o primeiro, segundo e terceiro nó da árvore. Então eu vou fazer o seguinte. O Mrs. First User Friends. Aqui, friends. Se for nulo, então if isso aqui for nulo, e aí basta eu colocar um pontinho aqui. Se isso aqui for nulo, ele vai atribuir um node aqui. Então eu vou fazer first aqui user friends recebe create user node. Eu já tenho essa função aqui. Eu simplesmente passo um usuário. E o usuário vai ser o Guilherme ali. Ó. Guilherme. Já tenho aqui. Beleza. Então, o Mises, ele vai ter o Guilherme como amigo. Sendo que isso aqui, ó, vai apontar lá para o nó da árvore. E aí, eu vou colocar que ele também vai ter como amigo. Isso aqui é para si não existe. Então, ele cria aqui. E ele insere agora. Então, eu faço insert user node. Eu passo o nó de usuários, que é a lista ligada. E aí eu faço isso first, que é a lista, é o Mises lá, né? User friends. Aqui, e passo o próximo usuário que eu quero inserir nessa lista. E esse próximo usuário vai ser o Pablo. Então a gente inseriu os três usuários na árvore. Aqui. A gente está carregando o indício, a gente vai salvar ele indício. Aí aqui a gente vai destruir. Só que antes disso, eu quero ver se ele inseriu certinho aqui. Então eu vou comentar isso daqui e vou executar sem isso. Então, antes de qualquer coisa, eu vou chamar essa função aqui. Cadê? Eu fiz uma função aqui em cima, show users, passando a árvore para mostrar todos os usuários da árvore no console. Então, vou chamar show users e vou passar a nossa árvore, que eu acho que eu nomeei de root. Beleza. E aí eu inseri, eu vou só exibir todos eles aqui. Então, ele vai vir aqui para cada usuário, ele chama show user. Quando for o final de um usuário, ele exibe aqui para mim. E eu quero ver se esse usuário tem amigos. Então, if se esse cara tem amigos, ou seja, root user friends, se isso aqui existe, eu vou navegar nessa árvore exibindo os amigos dele. Então, while root user friends, estou aqui dentro. Vou só declarar aqui user node, então vai ser struct user node current, vai seguir aquele mesmo padrãozinho lá, recebe isso daqui.
E aqui vai ser current em vez de ser essa porra toda aqui. Current. Aqui embaixo. Para navegar para o próximo. Current. Next. Não, current. Recebe. Current. Next. Vou pegar o próximo. Assim a gente vai navegar dentro da árvore com todos os usuários certinho já. E eu vou só dar um printf aqui nele. Printf. Aí eu tenho que dar um print primeiro aqui. Ó. Printf. Aqui eu vou dizer que são os amigos do cara, né? Então, friends. E aqui vai ser printf dos amigos do cara. Só que eu tenho que pular a linha aqui. Então é barra N, pula a linha. Aqui eu vou escrever o nome do cara. Então vai ser friend, o nome do cara, porcentagem S, uma string e quebra a linha novamente. B barra N. Só que eu quero que isso apareça um pouco afastado assim. É isso. E aqui eu passo current user name e assim eu vou exibir todos os usuários. Então nessa árvore, struct user node, do que ele está reclamando. Expected. O que é isso, porra? Ponto e vírgula? Como assim? Ah, aqui em cima. Beleza, agora eu vou executar isso daqui, tá? Para executar, a gente já definiu esse arquivo run aqui, que ele basicamente já executa tudo certinho pra gente. Ele compila isso aqui e depois chama ele. Eu vou só colocar um ponto bin aqui no arquivo. Então, ponto bin, porque eu não quero subir esses arquivos binários para o servidor, para lá para o nosso GitHub, no caso, né? Então ele vai fazer gcc main.c, aí eu disse que o output é isso aqui, ele vai cuspir main.bin, tá? Lá na pasta build. E aqui eu só chamo o arquivo. Então main.bin, beleza? Com isso aqui, a gente vai só executar ele agora. O que ele está dizendo que está com erro aqui em algum lugar? User publicate. Isso aqui. Tô faltando. Tem uma coisa errada aqui. Porque eu tenho que declarar address de 16. Tem que passar. Eu mudei essa função aqui, né? Então agora vai ser assim. Address. Beleza. Acho que vai ter mais lugar onde usa essa função que vai dar errado. Aqui eu não preciso dar mais free dessa memória. Que resolve o problema da gente ter que ficar dando free nas coisas o tempo inteiro. Aqui vai ser a mesmíssima coisa. Então eu vou copiar aqui. Onde eu já fiz. Copiar isso aqui. Cadê? Colar ele aqui. A diferença é que aqui é public direto. Bom, vou ter que fazer a mesma coisa aqui, velho. Escrever. Então, beleza. Aqui eu vou fazer isso. Passar o address como parâmetro. Isso aqui resolve. Não precisa dar free. Isso aqui é bom porque foi bom ter feito isso, porque a gente evita vários erros de stack overflow, de não desalocar a memória e, como é que chama? Memory leak, né? A gente resolve vários problemas que poderiam dar de memory leak. Então foi muito bom fazer aquilo ali. Deixa eu ver se tem mais algum lugar que utiliza aquele método. User list também não utiliza. Server também não. HTTP UTS também não. Isso aqui também não. Beleza, acho que não vai dar mais erro. Agora vamos compilar e executar. Fechar esses arquivos que a gente não está mexendo. Beleza? Para isso eu vou abrir um terminal aqui do lado e a gente vai simplesmente executar /run. Executar aquele arquivo bash lá. Funcionou perfeitamente. Tá? Inseriu os arquivos, inseriu o Mises
inseriu os outros 3 na árvore, aí aqui ele exibiu pra gente. O usuário Mises, os amigos Friend, aí mostra Guilherme e Pablo, que é o que a gente inseriu aqui na nossa main. Cadê? Aqui na nossa main, aqui, ó, a gente cria os 3 usuários, a gente tem as 3 chaves públicas, aí a gente cria os 3 aqui, aí a gente pega, cria o nó raiz da árvore, aí a gente pega aqui o primeiro, insere o Mises e recebe o último nó, recebe os 3 últimos nó, e aqui a gente faz. Se o Mises não tiver nenhum amigo, se for nulo, ele vai criar o primeiro node da lista ligada de usuários, vai associar a amigos no Mises já com o Guilherme como usuário. E aqui ele insere o Pablo, tá? E eu simplesmente exibo eles em tela. Agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deletar isso daqui. Ainda bem que não deu erro. E vou carregar eles no disco. E espero que não dê erro. E ele vai gerar esse novo arquivo aqui, friends.db e tudo mais. E aí, já está com nossas alterações. Vamos rezar para compilar sem dar erro e para executar sem dar erro. Então, vou clear aqui, vamos limpar a tela. Vamos executar. E segmentation flow. Que maravilha. Cara, esse erro é o único que eu nunca imaginei que daria. Eu achei que não ia dar segmentation flow, porque a gente fez não validações, mas o código ficou clean, né? O código ficou assim, ó, cadê? Aqui, ó, tá tudo dentro de while, então ele só vai executar se existir isso daqui e tudo mais. Qual que é o segmentation flow que ele pode estar dando aqui? Quando ele vai salvar? Eu vou comentar a nossa chamada para o método para ver se ele já estava dando esse segmentation photo ou é só no nosso método especificamente. Executo novamente e não deu erro. Então é só o nosso método que está dando esse erro. Agora a gente vai ver onde que poderia dar segmentation photo. Escrever o count aqui, nada de erro. Segmentation photo provavelmente é isso aqui, ó. Provavelmente. Eu vou comentar todo esse while aqui e vou executar sem ele para escrever só a quantidade de usuários, só os primeiros bytes do arquivo. Vamos ver se vai dar algum erro aqui. Talvez isso daqui, não sei. Então, executar. Nada de segmentation fault. Se eu der um ls, pois eu esqueci de aumentar o texto desse terminal aqui. Se eu der um ls-l, ou melhor, eu tenho que entrar em barra data, né? Então cd data e dar um ls-l. Eu tenho aqui friends e users. Se eu der um cat em friends.db, ele cuspiu vazio para mim. Ele cuspiu vazio porque basicamente, deixa eu ver o que ele fez aqui. Aqui no nosso write. Ele pegou o user count. Ele deveria ter escrito alguns bytes nele. Deixa eu abrir aqui no LunarVim para ver se ele vai. Se o LunarVim mostra se tem alguma coisa no início dele. Não está nem reconhecendo que aqui dentro tem friend. Escreveu. Tá aqui. Tá aqui os bytes que representam o número lá certinho, em binário. A quantidade de usuários. Escreveu. Próxima coisa que eu quero fazer aqui é. Cadê? Eu comentei tudo lá, voltando. Agora eu vou descomentar parte por parte, tá? Eu vou só rodar aqui dentro, ver se o erro está aqui. Então eu vou só rodar, navegar. Se eu deixar assim, ele vai entrar em loop infinito. Então eu vou só navegar aqui. Navegar por toda a lista de usuários. Provavelmente, talvez tenha um usuário que tem a lista nula, não tem, ou melhor, que tem a lista nula, a lista de seguidores. Talvez seja esse ponto que está dando erro. Vou executar novamente aqui. Cadê? Deixa eu limpar essa tela.
e executar ele aqui. Ah não, estou em barra data, eu tenho que sair daqui. Aí eu executo, não deu erro nenhum, consigo navegar direitinho aqui. Agora eu vou escrever, e aqui, isso aqui é chato, porque eu vou ter que fazer isso aqui mesmo. Eu vou ter que escrever a chave pública do usuário, e provavelmente é nessa conversão aqui que está dando erro, porque aqui eu não estou passando o endereço. Tenho quase certeza que é isso. Eu nem vou descomentar o resto, porque eu já sei que é nessa compressão que ele está dando erro. Então, se eu der um clear aqui, run, vai lá. Ele diz pra gente. Eu não salvei. Tô dizendo, era ali que tá dando erro. Aqui ele espera, essa função espera um endereço. Ela tem que receber um endereço. Então, se eu fizer isso daqui, incompatível. Aqui ele recebe um endereço. Vai navegando. Pô, isso aqui tá certo, velho. Isso aqui tá certo. Eu não sei por que ele tá reclamando aqui quando eu passo assim. Quando eu faço, cadê? Aqui, quando eu faço isso aqui, ó, no endereço. Ele não deveria dar erro de incompatível, etc. Se eu fizer isso daqui, sim. Ele só vai passar o valor, que ele vai dar erro mesmo. Ó, só testando agora, né? Expected. Tá. Tá. É isso. Isso daqui, ó. É porque o que eu estava passando, o que eu estou declarando aqui, tem um tamanho fixo. Lá ele só recebe o endereço do primeiro item desse array. Então eu vou ter que fazer uma gambiarra aqui, talvez alocar na memória. Fazer isso aqui, ó. Malloc. Aí eu faço size of u28 vezes 16. Recebe isso daqui. Agora ele não vai mais dar erro, mas eu tenho que dar free aqui embaixo desse address. Então eu tenho que vir aqui e dar um free no address. Agora ele não vai mais dar erro de segmentation fault. Por enquanto, porra, deu erro de segmentation fault. O que tem de errado aqui, velho? Será que é no PubKey que tá dando erro? Current user PubKey. É. Pera aí. Vou desfazer isso tudo aqui. Isso aqui já tá sem endereço. Caramba, agora eu empaquei aqui, viu? Eu vou dar um printf nesse address aqui. Fazer outro for aqui rapidinho. Só para printar, para ver se ele escreveu os bytes bonitinho lá. Então, for int recebe 0, enquanto i for menor que 16 e mais. E aqui eu vou só dar um console log printf em byte, porcentagem de address de i. Eu tô achando que pode ser no momento que insere na árvore. Ele já dá erro de segmentation fault aqui, ó. Acho que é quando ele tenta acessar PubKey. Porque PubKey é um valor discreto, está correto. Está correto. Voltando aqui no nosso disk. Fechar isso daqui. Printf na chave pública aqui.
printf ok, porcentagem S. E aqui eu faço current user ok. Beleza, estou no printf na chave pública ali. É isso, ele não está conseguindo acessar, é a chave pública do usuário aqui. É aqui que ele está dando erro, por algum motivo. Então, talvez user node, deixa eu ver se aqui embaixo, depois que eu copio a lista, eu faço alguma coisa com essa root users. Ah, caramba, porra, que nadação, velho. Aqui na hora que eu vou inserir o usuário no disco, a partir dessa lista, eu estou carregando aqui root users. Tá vendo? Ele é o endereço para aquela variável. Então eu estou pegando root users e eu navego até o final. No final, root users é nulo. Aqui eu tenho que declarar uma variável current para fazer isso. Então struct user node current recebe root users. Beleza? E aqui não é mais root users, é current. Vai substituir current aqui, aqui. E aqui. E isso deve resolver nosso erro. Deixa eu ver. Não, não resolveu. Segmentation fault ainda. Root users, o que eu faço com root users aqui? Root users file. Serializing. Different file, root users. A nossa função está recebendo root users perfeitamente, cara. O problema tá nessa porra aqui que ele não consegue acessar. User public. Por que será? Será que eu vou ter na serialização aqui embaixo, onde eu pego, navego na árvore inteira, e verifico se é o fim da chave. Eu tenho que fazer, cadê? Insert node antes de fazer isso aqui. Deixa eu ver o que esse insert node faz. Recebe endereço. Então, em tese, não é isso. Não é erro de referência de memória. Tipo assim, quando eu insiro esse usuário na lista, aqui eu estou passando o endereço dele na árvore. Ainda está na árvore, o endereço dele na árvore. Eu não estou criando uma nova variável. Então não faz sentido. O que eu pensei agora de ser um erro de eu estar inserindo só o usuário e não o valor dos seguidores dele, né? Cacete, que BO é esse, velho? Publiquei. Comentar isso aqui. Segmentation fault. Ele não está conseguindo acessar essa variável usuário aqui. Porra, por quê? Chamar de root users. Chamar de root users. E aqui, endereço, current. Cacete, velho. Era para conseguir fazer tranquilo. Não compreendo o porquê desse erro, não. Aqui, serialize, ele insere o usuário na lista. Se eu conseguir usar essa porra aqui, como é que eu usei ela aqui? Fiz a mesma coisa. User
Pego o endereço do usuário. Insiro. Passo o arquivo, offset. Next. Deixa eu só colocar aqui um ifzão aqui. If só vai fazer isso se current user existir. Do contrário, ele não faz. Vamos ver se agora ele consegue pegar. Talvez eu inseri alguma coisa errada na árvore. Acho que agora deve resolver momentaneamente. É, agora ele conseguiu resolver. Cuspiu os bytes. Byte 8, byte 9, byte 38. Conseguiu cuspir os bytes, conseguiu converter a chave, bonitinho. Essa porra aqui mesmo. Agora, como esse usuário tá nulo, bicho, como lá na árvore ele conseguiu ler um usuário nulo, a gente vai ter que resolver depois. Quando a gente migrar a árvore de uma como é que chama? De um array, onde a árvore é um node, é um array, tem um array apontando para os próximos nós, para os próximos nodes. Quando a gente migrar para o bicho tá ligado, a gente resolve isso. De alguma maneira, eu incluí um usuário na árvore e aquele usuário ficou nulo. Então, isso tudo aqui tem que estar dentro de um grande if. Aqui, vou fechar ele aqui embaixo. Se o usuário existe. Eu vou descomentar tudo isso daqui. Então, deixa eu ver. É isso. Beleza, isso deve funcionar. Aqui em Friends a gente faz a mesma coisa. Ponto user, acessa, etc. Provavelmente se ele der um erro de segmentation fault, e a gente tem que verificar ali também. Zero erro de segmentation fault. Ele escreveu no nosso arquivo. Agora, no nosso arquivo aqui, Friends é para ter mais bytes. E ele escreveu bonitinho pra gente. Escreveu ali a lista de amigos. Beleza. Conseguimos escrever em disco a lista de os usuários e a lista de amigos. Agora, o próximo passo é, como é que chama? Ler isso do arquivo. Então a gente já escreveu o usuário, agora a gente tem que ler amigos do arquivo e inserir na árvore, né? E para isso, acho que é melhor a gente implementar amanhã. Deixa eu ver quanto tempo tem de live aqui. Nossa senhora, já tem 1 hora de live, 1 hora e 20 minutos. Bom, pessoal, então já tem muito tempo. Se a gente for ler do arquivo agora, vai ficar uma live de 2 horas. Então eu vou deixar para amanhã a gente fazer isso, tá? Vou agradecer muito aí a presença de todos vocês que assistiram e que estão assistindo depois. Um abraço, uma boa noite para vocês. Até amanhã, até a próxima live. Falou!